Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Eu sou o Elfo Lunar. Eu sou a Lua. Nós somos do Instituto Mãe Terra e estamos aqui mais uma vez, com muito prazer, para partilhar um pouquinho de conhecimento com vocês. Hoje falando sobre meditação. Hoje é um dia gostoso para a gente meditar assim, com cobertinho, né? Tem umas meditações que a gente faz aqui na escola, que é do nosso curso de meditação que infelizmente não tem como ser à distância, pelo menos não tem. Que a gente faz umas atividades bem legais, né, amor? De se cobrir, assim. Hoje estaria perfeito para Tem fotos na página e com certeza todos os alunos que já passaram por isso, eles vão lembrar com carinho desse momento. Com certeza. A gente tem intenção de fazer algumas atividades de formatação, não é formatação que fala, né? Mas de instrução para meditação, para vocês conseguirem aplicar na casa de vocês. Mas por óbvio que certas práticas não tem como a gente fazer online. O que é possível, inclusive a gente fez, o Elfo fez várias meditações, tem no nosso canal do YouTube, tem na nossa página do Face, meditações rápidas. Uma ou duas aí por semana estão sendo publicadas. Sim, tem bastante material legal para vocês, né? Dentro das vivências que a gente precisa do físico, não tem como. Mas a gente está com intenção de montar algum curso, como eu falei, de instrução, para que vocês possam fazer. Tomar caldinho em curso noturno de inverno, pipoca quentinha e coberta, só presencial. É verdade, gente. A gente gosta dos nossos alunos que a gente serve caldinho quente, os mais antigos. Os mais antigos e verões. Pipoca. Bom, mas vamos lá. Mas quem é de longe também, tem muita coisa que vocês recebem aí que a gente espera que esteja sendo legal. Peguem o caldinho, peguem a pipoca e nos acompanhem daí. Boa. Não deixem de curtir os nossos canais, nos acompanhar aí nos nossos canais de YouTube, Facebook, Instagram. Nos curtam, acionem o sininho, deem o joinha aí e mandem os comentários de vocês sempre, que sempre nos servem bastante para dar um gás, para ajudar a gente a refletir sobre o que a gente está produzindo. Então vamos lá, vamos falar agora sobre meditação. O tema da palestra de hoje é pilares da meditação. E tanto eu quanto a Serena, a partir tanto da nossa prática como meditantes já há bastante tempo, mas também a partir de cursos que a gente já desenvolveu aqui no IMT, palestras, workshops diversos, nós fizemos um compilado geral nesta palestra, tanto do que é necessário para você conseguir meditar, incluindo fatores que podem atrapalhar uma pessoa de ter sucesso nessa prática, que é tão importante, e também o que é em si a meditação, o que pode se conseguir com ela. Então é uma palestra bastante objetiva, bastante leve, mas que a gente pretende que ela possa ser traduzida na prática de vocês diárias desta técnica milenar, que pode realmente fazer uma excelente diferença na nossa vida, né? A gente formatou essa palestra, gente, de modo que ela seja bem rapidamente aplicável. Então, várias dicas que nós vamos trazer aqui para vocês são coisas que vocês podem... Acabou a palestra? Vocês já podem aplicar. Não tem necessidade de... nossa, mas eu não tenho experiência. É para quem não tem experiência mesmo. Para quem tem, vai somar, porque a gente pode trazer, né? A gente sempre pode trocar, né? O meditador gosta de trocar com outro. Mas, para quem não tem experiência, é assim, acabou a palestra, já pode aplicar. E já começando a falar de um primeiro pilar, gente. Para quem ainda acredita que a prática de meditação tem qualquer conotação com alguma religião específica, esqueça isso, porque não é verdade. Meditação é uma prática de autoconhecimento, é uma prática de aprofundamento que está presente em todas as religiões do mundo. Existem algumas técnicas específicas que algumas religiões utilizam, mas mesmo estas técnicas utilizadas em algumas religiões específicas não podem ser consideradas desta religião, a não ser técnicas que envolvam invocações ou mantras específicos que tenham relação com o sagrado de determinado caminho. Mas sobre posição, sobre os pilares, sobre o que alicerça a prática da meditação, que é o que a gente vai falar com vocês hoje, não tem nenhum vínculo religioso com nenhum lugar. A meditação é um instrumento multidimensional também, né? Então você pode utilizar a prática de meditação
gente, seja para uma questão religiosa, seja para você ter calma, no momento pré algo importante na sua vida, a meditação, ela é tudo. Para você começar a se aventurar em jornadas, em acesso a outros planos, a outras questões, ao seu processo de autoconhecimento, a meditação é o primeiro passo. Então, é aquilo que a gente está falando para vocês. Essa atividade, essa palestra, ela é voltada para vocês conseguirem aplicar, né? Para pegar essas dicas e começar a aplicar já, tá? Por quê? Porque assim você se abre. Porque muitas vezes as pessoas querem assim, não, eu queria fazer uma jornada para encontrar meu guardião, não sei do que, né? Tá, só que se a pessoa ela não tem a prática básica da meditação, com traquejo mesmo, né? De conseguir silenciar ali e ficar quietinho, ela não vai conseguir achar esse guardião, entende? Ela não vai conseguir. Então, a meditação, ela é, assim, o primeiro passo. E vocês vão perceber, à medida que a gente vai falando, que existem níveis e tipos de meditação para cada situação, para cada pessoa também. Então, a ideia de que você tem que meditar, por exemplo, como o rapaz da imagem ali, é maravilhoso, né? Meditar nesse lugar é sensacional. Mas a ideia de que tem que ser nessa postura, de que as mãos têm que estar juntas, de que você tem que estar na natureza, não é verdade. Claro, cada um vai se afinar e ter suas questões, como quer ficar, vocês vão ver já que a gente vai falar. Mas a meditação, ela não é e não deve ser encarada como algo chato e que dá sono. A gente vai falar sobre isso também. Existem 3 pilares principais para que vocês consigam meditar sempre. A meditação ela é baseada na prática de relaxamento, que é conseguido a partir de uma respiração ritmada e concentração, que pode estar vinculado na própria respiração ou pode estar vinculado, pode estar focando algum outro objeto que a pessoa escolhe aí durante a prática de meditação dela. Para relaxar, existem infinitas formas de relaxamento diferente. Nós vamos falar de algumas ideias aí para vocês durante a palestra de hoje. Mas até aquela prática básica e clássica de relaxamento, que a pessoa vai escaneando o corpo inteiro, pensando nos pés, pensando nas pernas, pensando no tronco, na cabeça, nos braços, e conforme vai pensando, a pessoa vai respirando e vai forçando um relaxamento, vai se soltando. É uma prática bem conhecida, bem básica e extremamente eficaz. Inclusive em todas as inclusive em todas as meditações rápidas que tem no nosso canal, eu sempre induzo rapidamente numa prática de relaxamento rápido, tá? E também de respiração, porque a respiração, ela traz para dentro do seu ser, não só o ar, mas também toda a energia universal que está impregnando a atmosfera ao nosso redor. Esta energia, quando vem para dentro do seu ser, com uma respiração controlada, ritmada, profunda, tem que respirar inspirando pelo nariz, quando inspira enche a barriga, depois o peito, quando expira murcha a barriga, depois o peito. Inspira pelo nariz, solta pela boca. Essa respiração profunda, ritmada, constante, proposital, ela vai fazer com que esta energia universal que está na atmosfera ao nosso redor, que ela impregne todas as células do nosso corpo. Então ela por si já auxilia bastante também no relaxamento, na renovação celular, em vários processos cerebrais que vocês vão entender que ocorrem daqui a pouquinho. E a concentração, ela é básica também para compor este triângulo da meditação, porque sem a concentração você acaba nem prestando atenção no que você está fazendo. Não adianta você estar relaxado, respirando e pensando no seu trabalho, pensando nas contas que você tem para pagar, pensando no presidente ou no Covid-19. Não vai adiantar nada, muito pelo contrário. Dependendo do que você for pensar, vai acabar atrapalhando todo o seu processo de relaxamento e de meditação. Para ser chamado de meditação e não apenas uma siesta, você precisa focar a sua mente em algo específico. Este algo específico pode ser a própria respiração, como eu falei.
mas você pode pensar numa palavra, num mantra, por exemplo, a palavra amor, ou a palavra perdão, ou num ícone religioso que tem a ver com o seu sagrado, ou mesmo em algumas técnicas, por exemplo, de meditação transcendental, que existem frases ou palavras em sânscrito ou em outras línguas que ficam sendo repetidas. Enfim, no que você vai se concentrar pode ser infinitas coisas, mas é necessário que a concentração acompanhe a respiração e o relaxamento do seu corpo para que você realmente esteja praticando a respiração. Vocês entendem que por que esses são os pilares da meditação? Porque já aqui a gente já encontra problema quando a gente não tem prática de meditação. Então, muitos de vocês vão olhar e vão falar assim, putz, mas eu já tenho um problema aí, porque eu vou relaxar e ao relaxar, eu durmo. Já começa com o primeiro problema, tá? Outro problema, então, mas aí, na hora que eu vou respirar, eu não consigo ficar respirando como as pessoas colocam, eu tenho dificuldade de inspirar pelo nariz, porque eu tenho um desvio de septo, eu tenho uma dificuldade assim. E 3, óbvio, eu não vou conseguir me concentrar, nossa, eu até relaxo, consigo respirar bem, mas na hora de concentrar, parece que fica entrando um monte de coisa. Principalmente agora que os filhos estão tudo em casa, né? Exatamente por isso que a gente chama de pilares da meditação. Por quê? Porque toda prática de meditação precisa começar com a gente desconstruindo algumas coisas com relação a esses pilares. Então, primeiro ponto, a gente não respira direito. Não respira direito. Então, se você tem uma dificuldade, na hora de você sentar lá ou deitar para fazer sua meditação de inspirar pelo nariz, soltar pela boca, procure ritmar a sua respiração conforme o teu corpo deixa naquele momento, mas busque melhorar. Então, se você tem uma questão de rinite, vai buscar melhorar, né? Não é acomodar com o problema. Se é uma questão crônica, uma questão que não vai ter como você melhorar, não tem saída, então adeque a respiração ritmada, fluida e contínua da maneira que o teu corpo deixar. Então, você não consegue fazer inspirar pelo nariz e tal? Tudo bem, então inspira pela boca, mas tenta ao máximo fazer essa respiração fluida. Então, esse é o primeiro ponto. E aí, nesse passo, seria interessante, então, antes até mesmo de você começar a fazer a meditação, buscar fazer alguns exercícios de respiração. Então, isso aqui é muito importante. O Elfo trouxe um exemplo da respiração diafragmática, que é a mais conhecida, mas vocês têm uma série de ferramentas, inclusive no YouTube, que vão ensinar vocês. Entenderam por que a gente está pensando em fazer alguma coisa para dar algumas instruções, mesmo à distância, né? Um curso nesse sentido, que não dá para te fazer várias técnicas de respiração, por exemplo. Não dá para a gente fazer vivências assim, mas dá para fazer umas técnicas legais, tá? Então, o primeiro ponto vamos adequar a nossa respiração. Enquanto a gente não está meditando, quando a gente está no nosso cotidiano e tal, quando você lembrar, presta atenção na sua respiração. Veja se ela é entrecortada. Normalmente a gente tem respirações curtas, entrecortadas. E aí, se você tem algum problema de respiração mesmo no nariz, alguma coisa assim, já bota lá no potinho do problema isso também. Então, presta atenção como que você respira no seu dia a dia. Onde no seu corpo ficam as posições, ficam as concentrações de tensão quando você respira. Quando você respira, você sente mais tensão aqui, mais uma pressão aqui, uma pressão na garganta, na cabeça, onde que é? Porque tudo isso é muito importante para você mesmo se conhecer e começar a soltar. Então, nossa, tô respirando, tá muito aqui. Quando você tá muito nervoso, a tensão é na garganta, né? Tanto que você não consegue nem falar direito. Principalmente se você sofre de ansiedade e depressão. Sim. É básico, a respiração fica curta, a pessoa não consegue. Você sente uma pressão na garganta, uma coisa assim, no peito, óbvio, sim, né? Então, porque veja, a nossa respiração, fisiologicamente falando, é importantíssima para o nosso corpo, para a homeostase, né, do corpo, para todo o equilíbrio desse corpo físico. Mas não é só isso. Para os pagãos aqui presentes, né, lembrem do Awen, né, dos druidas lá, dos celtas. Então, a inspiração, a importância
de se imbuir com aquela energia que vai te dar a criatividade, que vai fazer você se conectar com a musa, com os deuses e trazer para o mundo a beleza em forma de arte, em forma de comportamento, tá tudo conectado. Mas se você não é do babado, não sabe nem do que eu estou falando, pensa fisiologicamente. Quando a gente respira, lembra lá da escola, o que acontece com o nosso corpo, nosso sangue, a circulação, tudo funciona melhor quando a gente respira. Então, o primeiro ponto, vamos olhar essa respiração. Segundo ponto, relaxamento. Eu não consigo, porque eu vou começar a relaxar, eu durmo. Por que isso acontece? Porque a sua mente não está treinada. Então, a sua mente, ela está acostumada assim, acordei, vou fazer as coisas. Quando que eu paro para relaxar? Quando eu vou assistir Netflix. Tá, mas aí você está assistindo ali, sua mente está prestando atenção. A gente já vai falar de ondas cerebrais, isso vai ficar claríssimo para vocês. Você está prestando atenção em alguma coisa, você está relaxado. Às vezes você está tão cansadinho que você até dorme, né? Tá gostoso assistir, a gente até fala, às vezes, vamos pôr um filme para dormir? Porque a gente quer dar aquela relaxada. Mas a gente tem uma noção errada de relaxamento. Relaxamento pra gente é igual a dormir. Tô relaxando aqui. Nossa, tô tão relaxado que eu acabei de dormir. O relaxamento da meditação, ele não pode ser um relaxamento para você dormir. Você não pode atingir um relaxamento para dormir. Mas como é que eu faço então? Você tem que treinar a sua mente. Meditação não é, a princípio, no primeiro momento, a meditação ela não é sobre não pensar em nada no primeiro momento. No primeiro momento, a meditação é sobre dar uma tarefa à sua mente. Educar a sua mente forte, mente assertiva. Então, o que você tem que fazer é relaxar o seu corpo, relaxar a sua mente para se concentrar. E não para dormir. Só que, como a gente não tem o hábito de meditar, a gente não tem o hábito de colocar nossa mente assim, o que ela entende? Ela entende assim, estou aqui fazendo 1000 coisas, pensando 1000 coisas, geralmente coisas não tão boas, estou aqui fazendo minhas tarefas do dia, tal. Pô, agora ele tomou banho, relaxou a musculatura, agora ele recostou aqui, já sei, o que eu tenho que fazer? Dormir. Aí você vai lá e desmaia. Nem tem processo. Ou então fica pensando assim, aquela vozinha interna, nossa, que perda de tempo, porque eu tenho tanta coisa para fazer, nossa, porque eu tenho isso, tenho aquilo. E aí também você nem consegue dormir, relaxar. Então sua mente, ela não é educada para isso, né? Você deixa sua mente vagar, pensamentos aleatórios, envenenadores muitas vezes. Então, primeiro, a gente tem que começar a pensar a nossa mente de forma a ser um aspecto nosso muito importante, que pode ser uma grande aliada, mas que ela também pode ser um grande algoz, se a gente deixa as coisas vagarem. E aí a concentração está relacionada a tudo isso que a gente falou, porque se você presta atenção concentra ação, né? Então você presta atenção na sua respiração, se você consegue dar um foco para sua mente, dar uma tarefa para sua mente, relaxar, mas não dormir, pronto, você consegue se concentrar. Quer ver como a nossa mente, ela é muitas vezes uma menina birrenta, uma criança birrenta? Por quê? Porque você pode estar com sono, mas de repente alguma coisa acontecer muito interessante para você, ela fica toda, né? Então era algo que você queria muito, aí ela vem. Aí ela fala, nossa, acordei, despertei, nossa, até acordei. Entende isso? Agora quando você pensa, nossa, meditar, tô com preguiça, chato, ela já vai falar aí, cara, na hora que ele sentar pra meditar, eu vou fazer ele ficar com sono. Vai vir aquele bocejo que você vai ficar segurando ali com a boca. Então vejam, são os 3 pilares da meditação, por quê? Porque eles são a porta de entrada para esse mundo. Só que já nessa porta de entrada a gente já tem que achar algumas chaves. Né? Então, por isso que a gente montou essa palestra para ajudar vocês exatamente nesses processos, tá? E eu vou dar uma dica para quem está assistindo a gente. Entre as técnicas de meditação mais antigas que existem no mundo, está simplesmente em você se sentar ou se deitar de uma forma confortável, mas que você consiga ficar com a coluna reta. E enquanto você relaxa e respira, você simplesmente se concentra no entrar e no sair do ar, mais nada. Mesmo que você não force uma respiração profunda, você naturalmente, ao prestar atenção na sua respiração, você vai relaxar, vai limpar a mente e a sua respiração muda, ela fica profunda naturalmente. Esta técnica, gente, ela é tão antiga que muitas das práticas budistas de meditação foram baseadas nela.
Até o Mindfulness, que agora é moderno, é uma onda, né? É baseado neste alicerce de meditação, nesta prática base de meditação, e qualquer um pode fazer, deitado ou sentado, simplesmente se dê 5, 10 minutos e respira, só isso. Enquanto o ar entra e sai, você só fica pensando no ar entrando, no ar saindo, no ar entrando, no ar saindo, no ar entrando, no ar saindo, só isso. Sabe uma coisa que é interessante a gente pensar? E assim tem alguns estudos, né, que a gente vê, lê em livros e tal, que diz muito que a gente, na verdade, o nosso estado natural, o natural mesmo, não o estado que foi naturalizado, né, nessa loucura de vida, mas que o estado natural do ser humano é um estado meditativo. Tem várias pessoas que defendem isso, que na verdade a nossa natureza, ela seria essa natureza de silêncio interno, de mente assertiva, relaxada, transitando entre concentrar, momentos de estresse, então a cognição, ativar tal, mas que a gente pudesse ter todo essa dança, né, e fluir por tudo isso quando a gente quisesse. Então, aí vai dizer toda a explicação do porquê que muitas vezes a gente tem dificuldade com algumas coisas na própria vida, porque a gente não tem, a gente não aprendeu, ou a gente esqueceu de alguma forma que esse é o nosso estado natural. O estado natural é de uma respiração profunda. Tanto é que a gente faz isso quando a gente está pensando em algo, a gente inspira para se acalmar, tipo, respira e não pira, né? O estado de relaxamento não é um estado de estar fora, né? A gente tem uma associação muito grande de que não, você está muito calma. Não, às vezes a pessoa ela parece muito calma externamente e dentro ela é um caos. Uhum. E pessoas às vezes que parecem muito agitadas tal, e às vezes ela tem um silêncio interno muito grande. Então a gente julga muito pelo externo. E na verdade esse relaxamento é algo aqui dentro da gente. E o nosso nível de concentração ele vai estar relacionado a isso. Puxa, mas veja, a pessoa que tem uma hiperatividade, a gente está falando dali da questão mesmo da doença, por assim dizer, ela tem um hiperfoco. Então, mas porque tem níveis, tem extrapolações que a gente fala, né? Então, vai de um extremo a outro. O que a gente está falando todos são capazes de atingir um nível de concentração profunda, um nível de relaxamento profundo e outros tantos níveis e coisas, momentos e situações, estados internos. E a meditação, ela é a ferramenta para isso. Só que, por que ela gera uma dificuldade? E tem muita essa associação da dificuldade com o ocidental. Uhum. Por quê? Por conta de toda a formatação da nossa vida, a forma de cultura, a forma de levar a vida, tudo isso, né? Só que hoje em dia também isso já está caindo por terra, porque você pega o Oriente também, está todo mundo na mesma vibe. Ocidentalizou. Então, se você vai ler um livro de meditação, vai falar, os ocidentais... Tá, mas os orientais tá bastante assim também. Mas por quê, gente? Essa forma de vida, essa forma louca de vida, ela que dentro da nossa sociedade a gente não está dizendo assim, não, então a gente tem que sair disso. A gente acredita que tem que sair, mas o sair disso não é tão simples assim, fica com uma outra palestra, tá? Mas o fato a gente precisa ter equilíbrio entre o que é que o mundo espera da gente e o que é possível e o que eu não me permito. E a meditação, ela é uma ferramenta exatamente para você encontrar isso. Porém, para você começar a meditação, você já precisa quebrar alguns paradigmas. Né? Então, pensar, eu consigo relaxar sem dormir? Eu consigo me concentrar? Sim, consigo. E eu consigo respirar corretamente. Tá? E aí, com as ferramentas e dicas que a gente vai dar para vocês aqui, vocês vão seguindo e vão achando que é mais fácil para vocês. O fato vocês precisam primeiro dizer para vocês mesmos, eu vou conseguir, isso aqui é possível para mim sim, por que não é possível? É possível sim, tá? Quebrar já essa ideia de que, isso é muito difícil aí, né? Tá? Durante a meditação, gente, existem várias pesquisas que vocês podem encontrar na internet facilmente a respeito dos efeitos da meditação no corpo humano. Existem casos até de doenças diversas, tanto psicológicas
quanto respiratórias, circulatórias, musculares, que foram curadas com a prática de meditação, com várias técnicas diferentes. Vocês encontram esses artigos científicos mesmo na internet. E por que a meditação tem tanto efeito positivo assim no corpo humano? Uma menor quantidade de neurônios fica ativado durante o processo de meditação mais profunda. O que acontece a nível de ondas cerebrais, a gente vai explicar para vocês daqui a pouquinho. Quando esta menor quantidade de neurônios ela fica ativada, é reduzido a entrada de informações do meio externo para o ambiente interno do seu ser. E ocorre aí uma hiperpolarização de determinadas regiões do encéfalo, do cérebro, que modifica todo o processo de funcionamento das ondas cerebrais. Em algumas práticas, inclusive, você consegue alterar propositalmente as ondas cerebrais com determinadas formas de respiração ou até mesmo movimentos do corpo em conjunto. E alguns físicos quânticos já compararam determinadas frequências que o cérebro alcança durante a meditação com frequências universais, com frequências que são emitidas pela natureza. Então, tudo isso é possível, e esta consequente reharmonização e cura do corpo humano, por causa deste efeito sobre o sistema nervoso, que vocês vão entender melhor agora. Quando a gente fala do funcionamento do nosso cérebro, é muito comum a gente ouvir, não, o cérebro ele funciona em ondas. É verdade, a gente não vai entrar em detalhes aqui com vocês com isso, mas a verdade é que é o seguinte, quando a gente está no estado acordado, então agora a gente está aqui falando com vocês estão ouvindo a gente falar, estão prestando atenção. As ondas que a gente trabalha, né, a gente trabalha em ondas beta. Essas ondas, e aí tem subdivisões. Então, por exemplo, quando você está num ambiente de aprendizado, essas ondas beta elas são muito importantes, né? A forma como o nosso cérebro vai trabalhar. Por quê? Porque é o estado de cognição. Então, o aprendizado se faz nesse primeiro nível. Então, assim, eu estou entendendo o que você está falando, porque eu entendo esse idioma, e estou fazendo vários links aqui, juntando com as minhas experiências. Quando você faz isso, o que a gente diz? Que o cérebro está trabalhando em ondas beta, tá? Só que ondas beta também, nosso cérebro trabalha em beta quando a gente está num nível de estresse muito grande. Então, é uma outra forma, é a beta, tá? Que aí a gente chama de beta alta. Por quê? Porque aí a gente trabalha em nível de medo, tensão, correria, e fica sempre buscando aquela coisa e tal. Esse nível, essa forma com que o nosso cérebro trabalha quando a gente está em níveis de estresse muito grande, são até, vamos dizer assim, extremamente viciantes. Então a gente se vicia em trabalhar dessa forma. Por isso que a gente sempre fala que quando uma pessoa tem muita ansiedade, ela vai trabalhar basicamente o tempo todo assim, o que vai acontecer? Ela vai ter dificuldade para dormir, porque não vai, né, as ondas não vão mudar, a forma do cérebro trabalhar não vai mudar. E o que vai acontecer? Ela vai indo de um lado para outro, então ela vai estar aquela coisa de ansiedade, de repente, é como se fosse um fogo que vai consumir aquilo e aí ela cai em depressão. Então, todo ansioso tem uma questão forte ali com a depressão. Então, né, vai ser aquela coisa sem controle. Isso acontece por quê? Porque a gente vai trabalhar muito tempo em ondas beta alta. Entende por quê? A gente acabou de falar sobre a questão do ocidente, sobre o estilo de vida que vai prejudicar esse silêncio interno. Esse silêncio interno está totalmente relacionado às ondas. Está totalmente relacionado a como a gente trabalha internamente esse cérebro. E a gente fala o cérebro, mas é o corpo inteiro, viu? Entendam o corpo inteiro. Outra onda que é muito famosa, vocês conhecem bastante, e é uma onda muito importante para quando a gente vai começar a meditar, o primeiro passo, são as ondas alfa. Vocês já conhecem, né? Vamos entrar em alfa. Como fazer para entrar em alfa? Alfa, vamos explicar de uma maneira muito resumida. A gente atinge alfa quando o consciente e o inconsciente se tocam. Por isso que ela é uma forma de trabalhar do nosso cérebro que é extremamente importante para a meditação, afirmações positivas, meditações dirigidas, e é o primeiro ponto, é o primeiro passo, tá?
Como que eu sei que o consciente e o inconsciente se tocou, Lua? Simplesmente assim, quando você está num estado de relaxamento bem grande, vamos supor que eu estou fazendo uma meditação dirigida com vocês. Vocês estão em um estado de relaxamento bem bom, mas então vocês estão escutando tudo que eu estou falando, mas vocês estão assim, bem no estado de relaxamento. Nesse momento, se eu gritar, fogo no parquinho, pegou fogo, vocês vão acordar rapidamente, ninguém fica inconsciente, vocês não dormiram, tá? Se eu falar assim, agora levante o seu braço físico lentamente, você vai ouvir isso, você vai então levantar o seu braço fisicamente. É um estado cerebral, por assim dizer, muito utilizado, por exemplo, para hipnose, muito utilizado em meditação dirigida, para reprogramação, né, assim, cerebral, reprogramação de quem somos, então, assim, para questões mesmo de autoconhecimento, ressignificações e desconstruções, por isso que ele é muito utilizado, porque ele é um estado que a gente se alcança fácil, relativamente fácil mesmo, é um estado que a gente, por que a gente atinge fácil? Porque a gente praticamente faz todo dia isso quando a gente dorme. Quando você dorme, dá aquela viradinha assim, e começa o silêncio a cair interno, isso é alfa. Isso é alfa, tanto que em alguns momentos dá até um choquinho assim, que é ruim pra caramba. Isso pode acontecer por vários fatores. É desdobramento, pode ser, mas também pode ser níveis de estresse. O seu cérebro vindo, para, não relaxa não, você não pode relaxar, você tem que acordar agora. Então, se vem alguma coisa assim, você acorda. Também por vários motivos, tá? Desde essas questões mais relacionadas a desdobramento, mas até questões realmente de estresse. Então, se internamente fala, não, eu não posso relaxar. Então, o que acontece? Quando a gente está nesse estado alfa, ele é o primeiro passo para a gente atingir níveis mais profundos. Quando a gente vai atingir níveis mais profundos, aí a gente já está falando de teta, delta e gama, que são estados de meditações mais profundos. Aqui, quando a gente vai fazer, por exemplo, uma jornada xamânica, uma jornada espiritual, a gente está falando de estados um pouquinho mais avançados. Muitas vezes isso acontece em alfa também, tá? Dá para acontecer em alfa. Mas quando a gente quer questões mais profundas, experiências mais profundas, a gente vai mudando a forma de trabalhar o nosso cérebro. E como que a gente faz isso? Meditando. Essa é a grande realidade. Como que eu sei que eu atingi níveis mais profundos e que eu atingi a onda tal e tal? Entre teta e delta, não há muita diferença, então, tanto é que se você for estudar sobre isso, você vai ver que alguns vão dizer, não, é a mesma onda, só que são níveis diferentes, tipo o beta alta e o beta que assim, de cognição. Outros vão dizer, não, são ondas diferentes, então essa é para isso, essa é para aquilo. Não se apeguem a isso, pensem o seguinte, depois de alfa, depois desse estado de relaxamento, em que a gente consegue ouvir o que o outro está falando, e a gente volta quando manda voltar e tal, e a gente não dormiu, porque às vezes tem muito isso, nossa, eu fui tão fundo que eu até dormi. Não, depois eu não vi mais nada que você estava falando, não, você dormiu, não era esse o objetivo, tá? O objetivo é que você se mantenha em alfa ou você vá para outros níveis. Alguns vão dizer, não, o delta é um sono profundo também, mas você consegue atingir delta, teta, delta, também meditando, sem perder a consciência, sabe? Então isso é bem interessante. E quando isso acontece, quando você sabe que atingiu? Bom, tem algumas pistas. Quando você faz uma meditação, você perdeu completamente a noção do tempo, perdeu a noção de corpo físico. Tanto que quando você volta, seu pé, às vezes está dormindo, você nem percebeu, que nem te incomodou. Você achou que tinha passado 15 minutos e passaram 3 horas. Provavelmente você entrou num estado de meditação profunda, então você atingiu teta e delta. E o gama? O gama já é o seguinte, quando você atinge um relaxamento muito profundo, um estado de meditação muito profunda, olha o yin e yang novamente, né? Automaticamente começa a se transformar de outra forma. E aquelas ondas cerebrais, elas trabalham em alta frequência. Só que não é uma alta frequência como beta. E ele é muito misterioso, então tem poucos estudos, inclusive, sobre isso. Há quem diga que quem atinge esses estados são aqueles meditadores que ficam anos em estado de meditação profunda e que nem se alimentam, ficam lá um tempão. Tem até um caso de um meditador que foi enterrado, né? E foi enterrado assim e tal. Então é bem misterioso e bem interessante porque dá para você medir, mas a gente não entende ainda muito bem como isso acontece.
Mas é assim que acontece. Assim, mas como que eu vou chegar em gama? Você vai chegar se você começar. Começa lá, prestando atenção na sua respiração, prestando atenção na forma como você relaxa, na direcionamento da sua mente, para que você tenha concentração. Não, eu vou ficar aqui no exercício da maçã. Eu vou ficar prestando atenção nessa maçã. A maçã tem gosto de maçã, tem textura de maçã. É assim que você tem que começar. E aos poucos você vai introduzindo outras práticas. E aí você vai chegar. Não tem como. Se você continuar, não tem aquela coisa, quando que eu vou chegar? Eu não sei quando você vai chegar, mas eu te digo, se você continuar, você vai chegar, tá? Dentro deste processo de alteração tão profunda nas ondas cerebrais, o corpo humano ele acaba produzindo alguns neurotransmissores e alguns hormônios que causam um reequilíbrio fisiológico, que é o que a Lua falou naquela hora que ela citou a homeostase. Este reequilíbrio causado no corpo por esta reharmonização das funções do sistema nervoso, ele muitas vezes faz o efeito de remédios comprados em farmácia. Mesmo para tratamentos de ansiedade, tratamentos de depressão, bipolaridade, até mesmo esquizofrenia, mal de Parkinson, déficit de atenção, hiperatividade, problemas cardiorrespiratórios, são vários. Ansiedades pontuais. Às vezes a pessoa está com ansiedade pontual, por quê? Cara, porque está nessa situação toda. Né? Aí o médico fala, toma um negocinho aqui. Às vezes você não precisa. E aqui não é uma fala contra a medicação quando ela é necessária. Claro que não. De maneira alguma. Mas existem ferramentas que podem ser utilizadas para que você não precise chegar nesse ponto. Algumas pessoas, pelo menos. Tem algumas pesquisas que até estão apontando que aumentou o nível de ansiedade e depressão em 80% agora, neste período do Covid. E por razões óbvias, né? Isolamento, as pessoas não estão acostumadas a viver isolado, aumentaram também os casos de separação de casais, tiveram que conviver e não sabiam como conviver. É extremamente triste, né? Como que casaram, ou como que perderam o que os levou a casar, mas enfim, isso é outro caso. O fato é que são muitos os fatores que acabaram vindo à tona por causa desta pandemia e que fez com que todos esses problemas aumentassem nesses 80% mais ou menos, que é o que as estimativas estão indicando. Obviamente, estas pessoas estão consumindo muito mais medicação. Então, ao invés de medicação, se estivessem meditando, não precisariam realmente chegar no ponto onde a medicação é necessária. E mesmo em situações normais, a gente sabe que, infelizmente, estamos vivendo num momento onde estresse, ansiedade e depressão são as doenças da atualidade, né? Já eram, agora só ficaram mais evidentes. Então, a meditação, ela pode sim ser um excelente substituto de muitas medicações. Este título, inclusive, é de uma matéria super interessante, que foi publicado alguns anos atrás, e vocês podem encontrá-la na íntegra, na internet, e verificar tudo que eles trazem, que é bastante interessante a matéria. Mas então, assim, se é tão legal assim, se é tão bom, por que a gente encontra tanta dificuldade? Bom, além da dificuldade com os 3 pilares, que é como a gente começou, a gente vai falar de algumas dificuldades que vocês precisam ressignificar, assim, precisam pensar assim, não, ela é um desafio, não uma dificuldade. Então, isso aqui é algo que eu vou aprender a fazer, não algo que eu não sei, entende? Então, a gente tem que começar a mudar a forma como a gente pensa, para começar daí. Não é, isso aqui não é algo que eu não sei, é algo que eu vou aprender, que eu estou aprendendo. Não é uma dificuldade, é um desafio. Então, começa por aí, tá? Primeira coisa, a gente tem que mudar o nosso padrão de pensar. Eu sou ocupado demais para meditar. Eu não tenho tempo de meditar. Então, não dá tempo. Dá tempo, sim, senhor. Sim, senhora. Quanto tempo você gasta no WhatsApp durante o dia? Olhando stories. Olhando feed, tá? Não é verdade. Você consegue sim. Primeiro, você tem que utilizar a hora e o tempo de que você dispõe para isso, tá? Então, assim, dentro do seu dia, você tem 1 minuto para você? 1 minuto, não estou pedindo mais que isso. 1 minuto você tem?
Então você pode meditar em 1 minuto. Ah, não, mentira, porque eu não vou atingir o estado delta em 1 minuto. Realmente não vai. Mas se você tirar 1 minuto para respirar corretamente, buscar relaxar o seu corpo. Bota só a musiquinha que a gente colocou no stories lá do Instagram, que a gente colocou lá uma música do Enigma que vai falando, né? Tome uma respiração profunda, relaxe e se concentra na maçã, pensando numa maçã, por 1 minuto, pronto, já te ajuda. Amanhã você vai 1 minuto de novo, no terceiro dia você põe em 2 minutos. No 4º dia, não vou pular não, vou fazer logo 4 minutos, 3 minutos. Coloca uma música que você gosta, uma música de 2, 3 minutos que te conecta, que te dá uma sensação, que vai fazer você se concentrar na melodia, porque nossa mente, lembra? Nossa mente é uma criança muito mimada, então, para você educar a sua mente, é dizer assim, olha, vamos lá. Colocar uma música que eu gosto aqui e vou simplesmente prestar atenção nos instrumentos musicais, no vocal que você gosta daquela música, na sensação que ela traz no seu corpo. Então, enquanto você inspira profundamente, isso é muito gostoso de fazer, enquanto você vai inspirando profundamente, né, você deixa aquela música entrar e vai sentindo ela. Algo que me ajudou demais a meditar, gente, é que eu gosto de movimento. Eu gosto de movimento, então eu fazendo leves movimentos com o meu corpo, sempre gostei mais e sempre consegui meditar muito mais. Vê aí, de repente é uma dica para você. Então, não tenho tempo de meditar, isso se chama mentirinha, tá? Auto-boicote. Auto-boicote, porque se você tiver 1, 2, 3 minutos por dia, você consegue e vai aumentando esse tempo. Outra coisa você nunca vai ter tempo de meditar se você não tiver o propósito de meditar. Então, você tem que ter um propósito, que nem você escova o dente, que nem você toma banho, que nem você toma café, sei lá, coisas que você faz no seu dia a dia. Se você não colocar o propósito de fazer a meditação todos os dias, ou pelo menos dia sim, já não sei. Se você não tiver se a gente não colocar todo dia, a gente meio que avacalha, gente. Vai, fala a verdade se não, tá? Então, tenha um propósito para meditar. E aí, como que eu vou ter um propósito de meditar todo dia? Lúcia, tem muita dificuldade e tal. Organize-se para isso, tá? Organize-se. A gente já vai falar qual é o melhor horário, tudo isso a gente já vai falar, mas você precisa se organizar para isso, ter um propósito e utilizar. É só o tempo que você tem para você ir ao banheiro, porque senão fora do banheiro você tem filho, você tem esposa, marido, você tem mãe, pai, você tem irmão, você tem cachorro, papagaio, todo mundo que precisa falar com você naquele momento. Então utilize o momento de você ir ao seu banheiro. Ah, Lua, mas que nada a ver. Nossa, não me permito meditar no banheiro, que coisa mais baixa. Ou no ônibus, agora a gente não dá, né? Mas quando volta, né? Meditar no ônibus, não, meditar no ônibus, mas que horror. Como vou me conectar ao meu sagrado no ônibus? Meu amigo, se você ficar com esse pensamento, você não vai fazer nunca nada, tá? Porque dentro do ônibus ou no banheiro, você está conectado com o seu sagrado o tempo todo. Agora, se você quiser ter todo o aparato, se eu não tiver aquela almofadinhas a fundo para sentar, eu não vou meditar. Não, se eu não tiver o meu altar limpo, eu não vou meditar. Se eu não tiver silêncio total, eu não vou meditar. Então, meu amor, realmente, se você for utilizar esses subterfúgios, né, de colocar dificuldades, onde na verdade você tem desafios a serem superados e vão ser superados se você se organiza e tem um propósito, então realmente não leva a nada, né? Isso para tudo na vida. Então comece por aí. Sou ocupado? Não. Vai utilizar o tempo que você tem com o propósito de meditar e se organizando, tá? E assim, gente, para se ter propósito, a meditação vai ter que ter sentido para você. Se primeiro você tem vontade de meditar, diz que tem vontade, mas não encontra um sentido, não entende o porquê, faz aquela pesquisinha que eu acabei de falar no Google, veja todas as pesquisas científicas que já foram desenvolvidas, todos os benefícios que a meditação pode te trazer, que eu tenho certeza que de repente você entendendo o que você vai buscar na meditação, você vai ter esse propósito muito mais claro na tua cabeça. Até porque a gente não é ensinado, né? Então a gente olha a questão novamente do ocidental, do aculturamento. E aí a gente é acostumado a dizer assim, primeiro que para algumas pessoas é coisa do capeta, né? Nossa, que meditar, essa é coisa do capeta. Segundo, que a gente é acostumado a achar que a gente é o quê? Corpo, máquina e mente acordada, beta, só. O resto dormindo não é inútil. Para que vai saber de sonhos, que bobagem? Olha isso, né? Então,
todo esse aculturamento também faz com que o nosso racional atrapalhe, é uma bênção. Mas a gente fica racional, a gente entra num racionalismo, que não é bom. Não é bom, por quê? Porque ele vai fazer assim, é que ele falou no começo, por que eu tô parado aqui fazendo nada? Mas essa coisa aqui que tem a ver, botar esses fim, ficar ouvindo essas músicas, o que tem a ver, que vai me fazer de bom? Então, se você tem um racional muito espertinho, que acha que sabe tudo, lembra que o ego tá lá na razão, né? Lembra disso, tá na consciência. O que você faz? Pega a dica que ele trouxe, vai estudar sobre o assunto, vai ensinar o seu racional, vai falar assim, ó, racional, nem sempre você tem razão, viu? Deixa eu te explicar umas coisas aqui. E fala pra ele. Isso, gente, me ajudou muito. Me ajudou particularmente a falar, nossa, cara, eu quero fazer esse negócio aí, porque isso é muito interessante. É mágico. É mágico, eu quero fazer isso aí, eu quero sentir esses trem. Então, de repente, o seu racional sendo educado, ele vai falar assim, tá bom, vamos meditar, entendeu? E aí dá a mãozinha pro inconsciente, aí vocês vão. E tem aquilo, né, gente? Quem quer, faz. E faz por onde fazer. Quem não quer, arruma desculpa. Então, estejam no primeiro grupo, que é arruma por onde fazer, né? Quando a dificuldade, ela vem porque a pessoa não consegue se concentrar. A mente não se cala. Uma das técnicas para este caso, gente, primeiro, nós temos os hemisférios cerebrais e para além dos dois hemisférios, nós temos diversas regiões cerebrais. Hoje em dia as pesquisas já falam de 3 cérebros, né? Trazendo inclusive o cerebelo junto aí dos outros 2 hemisférios. E dentro de cada uma dessas regiões tem as subdivisões, ou seja, o cérebro ele não funciona apenas de uma única forma. E é normal que quando você desliga determinadas partes, outras partes elas se superativem. Então, vai acontecer com todo mundo, quando você sentar para meditar ou deitar para meditar, seus problemas vão vir à tona, seus pensamentos durante o dia, os acontecimentos que ocorreram, o que vão ocorrer, as preocupações, as contas, tudo isso vai vir. Não tem como você impedir isso tudo de vir. O cérebro ele precisa descarregar, ele precisa ter este alívio, porque senão você literalmente enlouquece. A mente foi feita para pensar. Exato, sobrecarrega as sinapses, tudo. Ele é necessário que descarregue. O que você tem que fazer no caso desse então? Nada. Não se apegue nas vozes internas, porque isso é uma prática, inclusive, que o Mindfulness ensina de uma forma maravilhosamente simples. A gente tem a mania de julgar. Então, não julgue e não se julgue. Porque a nossa mente ela é analítica, ela tem uma característica também. E aí analítica. O probleminha que era assim, ele fica assim. Só que analítico não é ser crítico. Quando vem pensamento, você já vai pensar, putz, porque meu chefe fez isso pra mim. Ai, que saco esse chefe. Mas porque, também, nossa, porque ele... tá vendo que você já está julgando? Se você deixasse simplesmente o pensamento, meu chefe fez isso para mim, vir e for ir, sem atribuir valor, sem atribuir, ficar remoendo aquilo, esse pensamento ele iria passar e iria descarregar. Da mesma maneira, a coisa que eu tenho que pagar uma conta, eu não posso esquecer de fazer tal coisa. Você vai pagar a conta ou fazer a tal coisa naquele momento? Não, porque aquele momento tem que ser o seu momento com você. Então, pré-ocupação. Exatamente. Não tem como, você não vai resolver aquilo. Às vezes você chega num estado tão forte de pré-ocupação que na hora que você tem que se ocupar, você não faz. Exato, gera ansiedade. Então, o segredo de quando estas vozes internas, elas impedem você de se concentrar, é não se apegar nas vozes internas. Não adianta você ficar falando, calem a boca, eu não consigo, fiquem quietos. Não adianta, porque você vai estar dando força para elas. E é igual um bichinho que quando ganha atenção, ele se torna um monstro. Se você não dá atenção, de verdade, foca a sua concentração em outra coisa, que seja na respiração. Então, o ar entra, o ar sai, o ar entra, o ar sai. Porque a conta que eu tenho que pagar amanhã, volta no ar. O ar entra, o ar sai. Sem se sentir culpado também. Você não pode ficar pensando assim, é porque eu não devia ter pensado, que saco, falhei de novo, perdi tudo. Não julgue. Simplesmente deixe fluir o pensamento e
volte a se concentrar apenas na respiração ou no que você estiver se concentrando. No Mindfulness se usa muito o termo, inclusive, respire o problema. Ou seja, veio qualquer pensamento, respire o pensamento. Deixa esse pensamento fluir junto com a respiração. Isso, gente, é um treino, porque como a Lua trouxe, a gente não tem uma cultura que ensina a gente a isso desde criança. Muitos dos casos de déficit de atenção e de hiperatividade infantil nas escolas, inclusive, podem ser resolvidos com Mindfulness, com meditação. E já existem pesquisas também que comprovam isso. E assim, eu falo pesquisas, gente. Tem gente que pergunta assim para mim depois: ah, mas você pode mandar as pesquisas para a gente? Não tenho essas pesquisas em mãos. Porque isso é super fácil de conseguir no Google School, no Google Acadêmico. Se você colocar lá pesquisas de Mindfulness aplicado em alunos de 1º ao 5º, por exemplo. Pesquisa de Mindfulness ou de meditação aplicado no tratamento de doenças. Você vai ver um monte de artigos científicos sobre isso. Não é 1, 2. Existem milhares, literalmente milhares e milhares. De 2000 para cá, inclusive, a cada ano são mais de 10 mil artigos no mundo inteiro, geralmente, a respeito de meditação. Então é muita coisa. Por isso que não dá para mandar um artigo. Vocês conseguem isso fácil. E buscando, se quiserem conversar com a gente sobre, é um prazer para nós podermos compartilhar. Mas, então, o segredo desta mente tagarela é você não dar atenção para ela. Quanto mais atenção você dá para ela, mais você reforça essa tagarelice. Deixe a tagarelice para lá e simplesmente dê atenção para o que você precisa dar atenção. Esta atenção é justamente no propósito. A respiração, ela auxilia, então, neste fluir. E tenha paciência com você mesmo, acima de tudo, gente. Tenha paciência, não se julgue. Principalmente se você está começando, se dê um tempo, vai fazendo aos pouquinhos, como a Lua trouxe. E mesmo que você seja um meditante há bastante tempo, vai ter um dia... Não vai rolar. Vai ter um dia que o bicho vai ter pego mais pesado. Você vai dormir. Exato. Não vai nem conseguir. Então, tenha paciência consigo mesmo. Não gaste seu tempo e sua energia se julgando, se culpando. Use esta energia toda para você fluir, relaxar e se acalmar. Curta a meditação. Né? Curta, exatamente. Ah, não, eu sou muito distraído, eu não consigo, nossa, né? Ou então, na minha casa não dá, porque a minha casa é suportável. Essa aqui é o mantra do coronavírus. Na minha casa não vou conseguir, porque tá todo mundo lá. Imagina todo mundo lá o tempo todo, 24 horas por dia. Agora é todo mundo mesmo, é filho dentro de casa, são pais dentro de casa que atrapalham os filhos, todo mundo atrapalha tudo. Todo mundo atrapalha todo mundo. Você não me atrapalha. Não, mas é possível não se atrapalharem. Claro que é possível. Vai meditar. Né? Você meditando, você fica mais calmo. Não julgue. Bom, primeira coisa, você tem que pensar o seguinte: sua casa é muito barulhenta, o silêncio vem de dentro. Pra você é fácil falar, né, Lu? Mas você, seu marido, sua gata, seu filho tá lá na faculdade, os seus pais estão cada um na sua casa lá, não tem problema nenhum, né? Vocês que pensam, já morei num apartamento minúsculozinho assim, ó, que trepidava, que era lá perto do centro de São Paulo, se trepidava o negócio, com criança pequena, minha irmã adolescente, meu pai e minha mãe, que ficam até de madrugada acordados até hoje, setentões, eles ficam de altas madrugadas com a televisão no último volume e debatendo altas coisas de madrugada quando você quer dormir, imagina. Então assim, deixa eu falar uma coisa pra vocês, é verdade, o silêncio ele vem de dentro. Só que, o que acontece? Se você não dá uma tarefa para sua mente, se você não escuta o que a gente está falando desde o início da palestra, você não vai conseguir entender que esse silêncio vem de dentro de você. Você vai precisar se munir de um monte de aparatos para poder meditar. Claro, gente, claro que meditar em silêncio, com a música ali, é melhor? Claro que é melhor, todo mundo prefere isso. Num ambiente apropriado, né? Claro que é melhor, eu prefiro, você prefere, todo mundo prefere. Mas não é possível? Então entenda isso, deixa o pessoal lá se matando e vai meditar. Para isso, você tem que adequar a sua vida para poder fazer a meditação. Qual é o melhor horário para você fazer a sua meditação? Você vai descobrir.
Ah, mas é que todo mundo... Acorda mais cedo e vai meditar. Ah, não, mas eu vou acordar mais cedo? Se fosse para você ir trabalhar, você teria que acordar. Então, por que você não acorda mais cedo para trabalhar por você? Tá? Então, adequa a sua vida. Outra coisa que pode dar certo, dependendo da família, claro, né? Comunique a sua família que você vai meditar. Para que as pessoas comecem a entender. Gente, a gente só alcança o respeito da nossa família e o entendimento de que nós somos estranhos mesmo, esquisitinhos, quando a gente comunica isso para nossa família. Claro, dependendo da família, tem mais estresse, é lógico, a gente sabe disso. Mas dentro de um nível que seja possível, dentro da sua família, daquilo que você conhece da sua família, comunique. Como que você vai comunicar que você vai meditar? Depende de como é a sua família. Então, se a sua família é um pouco mais aberta, mais livre nesse sentido, você diga, olha, eu estou começando a fazer um trabalho de meditação, então, nesse horário, eu vou precisar ficar quieto aqui no meu quarto. Então, não venham bater na porta. Simplesmente assim. Ou, mãe, pai, posso usar o seu quarto, se você divide o quarto com irmãos e tal? Mãe, pai, posso usar o seu quarto 5 minutinhos? Aí, pra quê? O que você vai fazer lá? Não, eu vou fazer uma meditação, algo para melhorar a minha ansiedade. Traz, e assim você até educa a sua família. Traz para a sua família que é algo benéfico, algo que vai fazer bem para você e automaticamente vai fazer bem para a relação de vocês. Se a sua família é uma família um pouco mais difícil, acha que não conhece algo do capeta, comece a fazer quieto no seu quarto, achando no seu banheiro que seja. E aos poucos, quando fala, o que você estava fazendo lá? Traz, fala assim, não, eu estava fazendo um exercício legal de respiração. Às vezes, falar respiração é melhor do que falar meditação. Eu estava fazendo uns exercícios de respiração. Nossa, mãe, nossa, estava fazendo muito bem para mim, viu? Nossa, é um momento assim que me traz muita paz. E aí, se você tem abertura, você vai trazendo, você vai comunicando, porque assim a sua família ela vai entendendo que aquele é seu momento, ela vai te respeitando. E automaticamente você vai educando a sua família de que aquilo é algo bom. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui em casa, o Elfo ele medita todas as noites. Né? Então pensa assim, às vezes a gente tem nossos rituais dentro do nosso clã e vem gente dormir aqui, em casa. Né? As pessoas já sabem que ele vai meditar. Então, isso acontecia antes do Covid. Antes do Covid. Agora, depois do Covid, a gente tá vendo como que vai ser, né? Mas, o que acontece? As pessoas já sabiam que ele ia meditar. Então, ele vinha, dava boa noite, gente, vou meditar, boa noite, boa noite. Aí, a gente já silenciava, baixava um pouquinho o tom, porque às vezes, assim, agora que a gente meio velho, assim, a gente não tem mais pique. Mas 10 anos atrás, quando o Semente começou, a gente ficava a Josi, a galera ficava tomando vinho, de altas madrugadas. Agora... Vinho nada, era vinho com energético. É verdade, gente, olha que loucura. Verdade, tinha energético também. E tinha cigarro também na época. Gente, vocês estão pensando... Caos, decadência pura. Não, eu já mudei, né? Mas, enfim, independente das questões do que a gente fazia ou não, a gente baixava o tom, silenciava um pouco e... Por quê? Para respeitar o momento dele meditar, porque muitas vezes, e a nossa casa na época era bem pequena, assim, na época, né, então, assim, ele tinha que fechar, tipo, umas 2, 3 portas para poder ficar mais silenciado, então a gente buscava falar menos, então, assim, você vai comunicando as pessoas, elas vão acostumando que aquele é o seu momento, e aí, se educa a sua família também, tá? Não vejo propósito, não vejo resultado, a gente já comentou com vocês, né? Propósito, a gente tem que entender, vai conseguir ver propósito quando a prática da meditação tem sentido. Então, aquela pesquisa, aquele estudo básico que a gente citou agora há pouco, auxilia bastante a entender o propósito. Agora, tem muitas pessoas que realmente, infelizmente, não estão abertas à prática de meditação. Mas eu acredito que todo mundo que está nos assistindo não estão entre essas pessoas, porque ninguém que não está aberto à meditação não vai assistir uma palestra de meditação. Mas está assistindo TV, sei lá. Sim. Então, para vocês que estão nos vendo, que já estão abertos, já são a favor aí desta prática, estudar sobre e estudar diversas técnicas auxilia a reforçar esse propósito e, consequentemente, reforçar o incentivo de você permanecer na meditação, permanecer meditando. E dentro deste estudo, dentro desta pesquisa, vocês vão inclusive encontrar várias técnicas diferentes de meditação.
E cada uma das técnicas pode, inclusive, dar resultados diferentes. Tem gente que não consegue, por exemplo, conseguir resultado algum em meditação passiva, ou pelo menos iniciando com meditação passiva. Tem gente que precisa de uma meditação mais ativa, dançante geralmente, ou um shake, para depois entrar numa meditação passiva e ter qualquer resultado. O que vai funcionar para você, você vai descobrir praticando e estudando. Porque tem muitas pessoas que nem sabem que existem técnicas ativas de meditação. Técnicas em que você vai dançar, ou técnicas que você vai ficar se chacoalhando, ou técnicas que você vai ficar se movimentando. Tem muitas pessoas que nem imaginam que isso exista. Então, para que vocês consigam encontrar a melhor forma de ter resultado, vocês têm que insistir, têm que ter essa persistência, essa paciência que a gente já falou, e pesquisar qual é a melhor forma para que vocês consigam o resultado que vocês buscam. Então, tem que ter disciplina, tem que ter persistência. Porque é o que a Lua falou, não adianta vocês falarem, hoje eu não vou meditar porque hoje eu estou muito cansado. Aí no dia seguinte, hoje eu não vou meditar porque hoje eu tenho uma festa para ir. Já fiz o ritual. Ou eu já fiz o ritual. Se cada dia tiver uma desculpa, gente, não vai meditar. Não vai porque o nosso cérebro, ele não cria, ele não se programa àquela prática, ele não se programa para que aquilo aconteça. Por isso que, esse exemplo que a Lua trouxe, eu impus isso para mim já faz vários anos. Não importa que tenha sabá, o sabá a gente chegava em casa 4 ou 5 horas da manhã, 7 para trabalhar. Eu meditava antes de ir dormir. Porque não importava para mim o resultado que eu teria naquele dia. Porque eu sabia que eu estava tão cansado que não ia ter tanto resultado, apesar que às vezes eu até me espantava. Mas o que importava era o meu cérebro, ele manter a programação daquela prática ocorrer diariamente. Ao ponto de realmente, quando eu não faço, raras vezes que eu não fiz, por alguma razão específica, às vezes, sei lá, a gente não está em casa, a gente está passeando, viajando, ou saiu para ir numa balada à noite em São Paulo, vai dormir num hotel, alguma coisa assim. Naquela vez que eu não faço, fica faltando algo não fica certo dentro de mim. Então foi um processo que eu consegui comigo e que qualquer um pode conseguir com disciplina e persistência. Vocês insistindo mesmo, eu vou meditar todos os dias. A gente vai falar do melhor horário daqui a pouquinho, mas vocês escolhendo um horário e um momento de vocês. Não importa onde, não importa o momento do dia, mas de vocês. E persistam nisso. O sucesso vai vir naturalmente como uma consequência desta disciplina e desta persistência. E vai ser um resultado natural deste trabalho. Vocês, muitas vezes, quando se tocarem, vocês vão começar, puxa vida, olha, eu estou conseguindo isso, olha, eu não estou precisando mais de remédio para dormir, olha, eu estou conseguindo... Não preciso mais dançar para meditar, eu preciso ficar quietinha. Sim, ou às vezes, quando eu estou em estado desequilibrado, eu consigo retornar mais facilmente. Sim. Eu já não penso mais aquelas coisas que eu pensava, eu já não ajo mais como eu agia. Estou tendo mais sucesso nos meus rituais, nas minhas conexões espirituais. Minha memória, porque tem todas essas coisas. Lembrando mais dos sonhos, tendo mais desdobramento, enfim. O resultado vai vir como um processo natural do seu sucesso em ter disciplina e em ser persistente. Meditar é muito difícil, eu não vou conseguir, porque eu não consigo ficar naquela posição, porque aquelas músicas me irritam, porque começa a coçar meu nariz, não é? Porque dorme o pé. Gente, nada disso. Porque minha gatinha vem em cima. Ela vem mesmo, né? Mas ela prefere vir quando a gente está dando palestra. Sim. Quando medita, não. Ela respeita, gente. Ela respeita a meditação. Ela vem no final. Quando eu estou encerrando a meditação, ela vem. Ela já sabe. Às vezes ela está dormindo comigo, ela acorda com ele. Bom, se você acha que é muito chato, então assim, busque estudar as várias formas, as várias técnicas, as várias escolas de meditação e vai escolher o que é melhor para você. Gente, tem meditação tão gostosa, tão legal. Nossa, cara, meditação dançante, meditação xamânica, meditação
que você tem que chacoalhar o corpo, né? Tem o shaking. Citado da meditação sufi ali, que é aquela de estar girando, né? Tem as próprias meditações do Osho, são muito gostosas, são muito legais. Acontece que, sabe, a gente também foi muito mal educado e a gente, assim, perde o valor do lúdico. Então a dança, tem vergonha, cara, vou dançar, a pessoa vai ficar me vendo. Não sei dançar. Todo mundo sabe dançar, você movimenta seu corpo, você sabe dançar. Até quem não consegue movimentar o corpo faz assim com o pé, sei lá, mexe o olho, alguma coisa, dentro de você balança seu corpo, sabe? Então, tem muitas técnicas legais. O importante é que você lembrar o que a gente falou no começo. Você tem que pensar assim, não é algo que eu não sei, é algo que eu estou aprendendo, estou desenvolvendo. Só que para isso, você tem que vencer a preguiça, cara. Você vai ter que vencer a preguiça, tá? Não adianta você se entregar. E tem que eliminar padrões sabotadores. Como que você faz isso? Bom, tem várias ferramentas. De repente, você pode precisar de uma terapia. Então, busque se é o caso. De repente, você não precisa necessariamente fazer uma terapia com alguém, mas o seu próprio estudo dos benefícios da meditação podem atrair você, podem educar você de que a meditação é legal e olha que mágico, através da própria meditação vai te ajudar a eliminar padrões sabotadores. É um negócio muito louco, gente. Sabe? Então, assim, agora eles falaram um negócio legal que é interessante, então eu vou começar a me focar. Sua mente racional se sente instigada a buscar, aí você começa as práticas e aí você começa a eliminar os padrões sabotadores. Por quê? Sabe, quando você faz meditação, acontece o que a gente chama de insights, né? Então, você tem os insights. O que são os insights? São momentos de percepção, normalmente relacionados a uma autopercepção ou uma percepção de como as coisas estão acontecendo e de que caminhos você tem que tomar. Então, vamos supor que você esteja agora muito preocupada com o seu trabalho. E você medita, né? Às vezes, logo depois que você sai da meditação, vem assim uma clareza mental de algum caminho, alguma ideia que você tem. Às vezes vem durante a meditação mesmo. Vem durante. Às vezes vem depois, você fala, nossa, veio exatamente o que eu devo fazer. Não tinha parado para pensar nisso. Às vezes vem uma autopercepção, de falar assim, nossa, sabe, é muito comum nas nossas conversas, né, amor? A gente depois fala assim, nossa, estava percebendo uma coisa, eu estava agindo assim, 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 e eu estava sentindo dessa maneira, e não tem nada a ver, ou olha, e é isso mesmo, por conta disso, você começa a fazer conexões. Isso são os insights. E esses insights, eles são o princípio de uma mudança de padrão. Você chega num ponto, gente, que depois você vai olhar para trás e fala assim, nossa, olha só como que eu agia. Eu agia dessa forma, eu pensava dessa maneira, eu acreditava sobre isso e aquilo, sobre mim mesma, sobre outras pessoas. Então, através de tudo isso, a própria meditação vai te ajudar a eliminar esses padrões. E aí, a saúde interna, o silêncio interno, é aquela coisa de, não é que sua vida vira tudo maravilhoso, não é isso. Mas a forma como você encara os problemas, como você encara os seus desafios, muda. Não significa que às vezes você não vai surtar. Lógico que não existe, não é isso. Mas com certeza vai ser mais saudável. O seu pensar e sentir serão mais saudáveis. Os surtos ficarão cada vez menos constantes. Sim, e às vezes eles vão vir quando é necessário mesmo, dar uma surtada, mas logo você já volta pro prumo muito mais rápido, gente. Sim. Você surta, você fala, ai, que cara... Pronto, passou, mas já vai, né? Sim. Tem uma certa imagem criada, né, sobre a meditação, que quem medita é bicho grilo, que a minha religião não permite meditar, que quem medita é tudo ser estranho, é tudo bicho estranho, é tudo gente que não tem o que fazer, é tudo pessoal que usa drogas, ou que está fora da realidade, enfim, gente, isso não tem absolutamente nada a ver. Olha, por exemplo, eu e a Lua Serena, a gente não tem nada de estranho nós somos super normais. Você também é. Mas é fato, gente, a meditação, ela deve estar presente na vida de todos. Este estereótipo criado em torno de quem medita é um estereótipo completamente mentiroso. Mais uma vez citando Mindfulness, eu estou citando Mindfulness por ser uma prática de meditação muito
comum e famosa hoje em dia, que ela ganhou o ambiente empresarial, inclusive. Várias indústrias multinacionais estão trazendo a prática de Mindfulness para dentro do seu âmbito empresarial, até mesmo como uma forma de prática ocupacional dos funcionários, para diminuir estresse, para melhorar a produtividade, para diminuir os índices de remédios de tarja preta em grandes administradores, em grandes empresários. Então, esta ideia de que existe um estereótipo específico para quem é meditante, isso é inteiramente falso. Tá? A meditação ela é uma prática que pode ocorrer coletiva, mas mesmo no coletivo ela é uma prática intrinsecamente individual. Então, você com você mesmo, não importa qual seja a sua profissão, não importa qual seja a sua religião, não importa qual sejam as suas preferências, não importa qual seja a sua natureza. É um momento seu com você mesmo, em conexão com o seu sagrado. Então, não tem absolutamente nada a ver com um tipo específico de estereótipo de pessoa e nem com um tipo específico de religião. Reveja os preconceitos que vocês têm. Aqueles que pensam que quem medita é isso, ou é aquilo, é assim, ou é assado, ou faz parte disso ou daquilo, reveja, porque isso são preconceitos. Então, reveja esses conceitos e, mais uma vez, os estudos, as pesquisas auxiliam bastante. Quem tem esse tipo de preconceito ainda, pesquise sobre Mindfulness. Com certeza vai quebrar isso rapidinho quando verificar o tipo de perfil da maior parte das pessoas que fazem a prática de Mindfulness. Tá? A meditação, como eu já disse lá no início, ela não é uma prática religiosa. Apesar da gente encontrar algumas religiões que tradicionalmente se utilizam mais a meditação, como no hinduísmo, como no budismo, como com quem pratica yoga, que não é uma religião, mas é uma prática que vem do hinduísmo. Enfim, apesar da gente encontrar esta prática mais pertencente às culturas orientais, ainda assim não significa que é delas, ou que quando eu vou meditar, eu tenho que me tornar um praticante de budismo, ou eu tenho que me tornar um praticante disso ou daquilo. Não. A meditação, ela é uma prática sua. Ela é uma prática de conexão sua consigo mesmo. Não é uma prática religiosa. Ela pode estar relacionada às suas práticas religiosas. E quando isso é feito, é uma interação muito positiva, porque uma fomenta a outra. O seu sagrado auxilia muito no seu processo de meditação e a sua meditação auxilia muito na sua conexão com o seu sagrado. Mas são práticas diferentes que se casam muito bem. E seja um exemplo de qualquer pessoa, para qualquer pessoa, de que é possível qualquer um meditar. Seja um exemplo de você mesmo. Você não precisa sair pregando para todo mundo. Medite, tenha que meditar. Medite, não esconda de ninguém que você medita, porque você vai ser um exemplo para outros olharem e falar: nossa, uma mulher linda como você, advogada, empresária, e você é meditante? Sim, tudo bem, ela também é bruxa, mas isso é um detalhe. Mas o fato é que realmente quando as pessoas acabam observando: nossa, você é um esportista, você é nadador, ou joga futebol todo final de semana, e também medita, nossa, você é professor, você é funkeiro, você é isso, e você medita também, nossa. Vai tirando vai quebrando esse preconceito, essa imagem falaciosa que foi criada em torno de quem medita tem que ser assim ou assado. E, nossa, você medita e você bebe, você medita e você come carne, você medita... Sim, todo mundo pode meditar, independente das práticas. A meditação, ela agrega. E a meditação, ela vai gerando as transformações na vida de quem faz a partir do próprio ser da pessoa. Não é de fora, é de dentro que vem o que é necessário ser feito pela própria pessoa e não por uma imposição externa. Lembrem que até nós falamos no início, a abertura para o que vem de fora até diminui durante uma meditação, inclusive fisiologicamente falando. Sim. Bom, dicas finais agora de ordem um pouco mais prática. Essa é a melhor imagem de todas. Né? Gente, que lindo. Qual é o melhor horário para a gente meditar? O seu horário, o horário que for melhor para você, tá? Algumas pessoas vão falar: não, melhor meditar antes de dormir.
Se não for possível para você por questões da dinâmica da sua casa, ou por conta de você estar muito cansado e não dá, e você não consegue. Eu sou uma pessoa que eu detesto meditar à noite. Não que eu nunca faça, mas eu não gosto. Por quê? Porque eu sinto sono. É a minha fala, né? Eu tenho sono, eu sinto sono, eu quero dormir. Ele já é o horário que ele prefere. Eu gosto de manhã cedo, gosto de ser aquela coisa cedão, silêncio e tal. Isso é o que eu prefiro. Qual é o seu melhor horário? Descubra o seu melhor horário, gente. Não tem não, é o melhor horário para... Bom, se você quiser fazer uma prática aliada à meditação, uma prática espiritual, aí são outros 500. Aí você vai seguir o horário X, Y, Z. Mas para meditar em si, não tem um horário que tem que ser esse. É o teu horário, tá? Qual é a melhor postura? Tem que ser igual a neném que está aí na tela de vocês? Não, é a postura mais conhecida, a postura de lótus, semilótus e tal. Mas não é necessário que você fique nessa postura. Às vezes você tem algum problema no joelho, não dá para ficar, você não consegue. Tem que sentar no chão? Não, às vezes você não consegue. Existem umas almofadinhas que ajudam muito, que se chama Zafu. Eu ganhei uma de uma aluna aqui no Instituto Meter, só não vou pegar para vocês porque tá lá embaixo. Mas ela é muito gostosa, ela é feita geralmente com painço ou areia. E aí ela é bem durinha, você senta e você acomoda, se você quiser sentar na posição assim com a perna de índiozinho, você que senta, apoia seu bumbum nela e aí a sua perna não fica pressionando. Então é uma almofadinha muito gostosa para você meditar. Mas eu não tenho Zafu. Põe um monte de almofada lá e faz assim, se você gosta dessa posição, mas adormece o pé e ainda você não consegue. Mas também você pode meditar simplesmente numa cadeira, uma cadeira que tenha um encosto bom. Aquelas de plástico normalmente não são boas, porque como elas são um pouquinho molinhas, você não consegue ficar com a sua coluna ereta. Agora, a coluna ereta não é coluna retesada, tá? Porque geralmente a gente anda meio errado. Geralmente sim, mas na hora de você meditar, procura assim, encaixa o quadril um pouquinho para frente, assim, não fica com aquele bundinho empinada, porque isso não é coluna ereta também não, tá? Então os seus glúteos, né? O bumbum ele tem que estar espalhado ali na cadeira, de modo que fique bem acomodado. Ele serve para isso, na verdade, né? Para acomodar ali, sentar bem. A sua coluna não tem que ficar para trás, então assim, deixa ela mais retinha que você conseguir. Ai, nossa, Lama, quando chega aqui na escápula, eu tenho uma dor, porque eu sou meio corcundinha, tudo bem. Mas procura, com tranquilidade, posicionar a sua postura ereta ali na cadeira. Fica lá, quanto tempo você consegue? 1 minutinho, 2, assim, depois você vai acostumando, vai ser até bom para sua coluna. Vai tirar a tensão de lombar, tensão de cervical, vai ser bom para você. Ou então, e as mãos, Lu? A mão pode ser pousada nos joelhos, nas coxas, assim ou assado, do jeito que você quiser. Se você quiser ficar assim, pode também. Se quiser ficar assim, pode também, não tem problema. Posso fazer meditação deitada? Não recomendo, porque se você está começando, não recomendo. Por quê? Porque você sente vontade de dormir. A mente já pensa, caminha, sofá, cochilo, Então, vai ser difícil você manter a concentração e o relaxamento sem ir para o outro lado, que é dormir. Mas, se você consegue, então tá. Então, mas não vai fazer de conchinha, né? Eu vou abraçar a minha coruja. Eu tenho uma coruja de pelúcia que eu durmo com ela, gente. Desculpa, é a Tuca. Eu vou lá abraçar a Tuca para meditar, capaz. Não, vou fazer um voo noturno aqui, voo das bruxas com a Tuca. Sim, para encontrar Morfeu, né? Então, assim, veja uma posição que seja confortável, mas que não seja uma coisa assim, nossa, super aconchegante. Confortável não é aconchegante. Aconchego é outra coisa, é para outro momento, não é para você dormir, tá? Então, veja qual é a melhor postura para você. Nossa, mas eu vi uma pessoa que tem uma postura super estranha para meditar. Bom, se é bom para a pessoa, ótimo. A postura que o Elfo medita é uma postura que você for ver assim, vai falar, nossa, não pode meditar dessa maneira. Mas é a maneira que ele acha melhor, né? Que é uma postura um pouco assim de joelho e apoiando o cotovelo no próximo quase do joelho, assim, chegando no joelho. É a forma como ele medita. Ai, nossa, mas é ruim. Para você pode ser, para ele não. Então, encontre a sua melhor forma, tá? A prática da meditação, gente, ela tem que começar de alguma forma. A gente já deu várias dicas no início de como vocês podem iniciar. Que seja procurando se concentrar na respiração apenas. E que seja 1 minuto por dia, como a Lua trouxe. Mas é importante que vocês comecem de alguma forma.
se vocês já tentaram todas as formas que vocês conhecem de meditação passiva, parado, e não deu certo, mudem a estratégia e comecem a meditar dançando. Para quem, é claro, cada posição tem um porquê. Se você coloca os dedos assim, tem um porquê. Se você coloca a língua no céu da boca ou não, se você faz arcado para frente, ou faz com a coluna para trás, ou faz na posição do mago, ou faz na posição do lótus, ou faz na posição egípcia. Tudo tem um porquê e tem a ver com uma forma de conexão dos seus meridianos, dos canais de energia do seu corpo, e até baseado nestes porquês que muitas tradições antigas desenvolveram os mudras, né? Que são posições do corpo e das mãos que potencializam determinadas práticas mágicas, determinados trabalhos de cura e etc. Então tudo tem um porquê, mas para você que está começando, não importa o porquê. Se você que está nos escutando já é praticante de meditação e não sabe desses porquês, aí é legal você fazer um curso mais aprofundado que vai te explicar os porquês ou mesmo alguns estudos mais aprofundados. E é interessante que esses estudos vocês entrem na yoga, por exemplo, nos campos de estudo da yoga, nos campos de estudo do budismo, do hinduísmo antigo, porque são algumas das linhas, não são as únicas, mas são algumas das linhas que explicam alguns destes porquês, tá bom? Mas para você que está começando, se você for querer aprender tudo isso e se preocupar com tudo isso no início, você não vai fazer meditação. Porque você vai falar, não, a língua tem que estar no céu da boca. O olho está cerrado, mas não está fechado. Exato, o olho cerrado, mas não fechado. É este dedo, aí você esquece. Não, mas é esse dedo, é esse dedo. É a posição de lótus. Ferrou, meu joelho quebrou, meu joelho doeu, não consigo levantar. A coluna ereta. Nossa, mas será que eu não estou muito para frente? Gente, vira... Ditadura, sei lá. Fica insuportável. Eu lembro quando eu sinto minha avó de manhã pra mim, escova o dente, arruma o cabelo, vamos colocar a mesa pro café, lava a louça, sabe? Olha, quem vos fala, eu comecei a meditar com 15 anos de idade, faz mais de 25 anos. E eu comecei num sistema extremamente rígido, onde, assim, o primeiro mestre que eu tive de meditação foi de meditação transcendental, a primeira técnica que eu aprendi. E era assim, tinha que meditar 30 minutos por dia. E era um caos, gente, porque eu cresci numa casa bastante movimentada. A Lua Serena conheceu a casa dos meus pais, então até talvez por isso que um dos fatores que eu comecei a meditar antes de dormir é porque depois que o pessoal já tinha ido deitar, era o momento que eu tinha de mais tranquilidade, mais silêncio. Esse foi um dos fatores, né? Enfim, durante o processo de meditação, logo no início, como que eu ia saber que eu estava meditando 30 minutos? Bom, eu não podia colocar o relógio para despertar, porque colocar o relógio naquela época não era celular, naquela época era despertador. Não tinha ainda nem aquele... Não. Como que eu ia colocar um relógio para despertar com a minha família toda nos quartos do lado? Meus irmãos dormiam no mesmo quarto que eu. Então não tinha como. O que eu fazia? Eu colocava um relógio que tinha luminoso na frente e aí eu ficava lá. Durante a meditação eu ficava mais preocupado se já tinha dado 30 minutos ou não do que com a prática de mentalização que eu tinha que fazer. Então aí eu não podia abrir o olho. Aí eu ficava assim. Não deu, falta 25 minutos ainda. Tinha passado 5, já tinha achado que tinha ido 30 minutos. E era um caos, gente. Foi só quando eu me desapeguei. Isso depois de muito tempo. Depois que eu me desapeguei. Porque teve o teste depois que esse mestre me deu. Graças aos deuses eu passei no teste, porque eu sempre fui determinado e teimoso e caxias. Passei no teste. E depois que eu passei no teste, que eu relaxei, eu falei, bom, agora eu não preciso mais. Posso desapegar. Foi aí que eu comecei a meditar. Dentro da minha análise. Foi quando eu me desapeguei de tudo isso que eu comecei realmente a meditar na minha vida. Depois teve um período clássico de que eu parei, né, faculdade, e um monte de coisa que eu simplesmente não meditava, eu ficava na sala, amanhã eu medito, aí hoje eu tenho trabalho para fazer, e parei, e voltei faz mais de 10 anos, um pouquinho. Ó, que a gente casou, ele teve que voltar a meditar, meu amor. Ele casou com Lua Serena, querido. Você acha que esse homem ia aguentar 13 anos comigo? Mas é nunca.
Foi logo que a gente, um pouquinho antes da gente casar, logo que a gente ficou junto, foi quando eu voltei a meditar, e aí nunca mais parei de meditar. Mas não foi por causa dela, não, gente. É que coincidiu com o mesmo período. É verdade, gente. Ela fica falando isso, mas é verdade. O fato é que desapeguem a prática, não comecem com uma prática muito rígida. Desenvolvam a disciplina, como a Lua trouxe. Curtam a meditação. É gostoso meditar, é gostoso esse tempo só seu, é gostoso tudo isso. Não importa posição, não importa nada. Importa aqueles 3 pilares que a gente falou. Se concentre em algo, relaxe e respire. Conseguiu? Puxa, eu já estou fazendo, nossa, 1 mês, 2 meses, nossa, que legal, já estou conseguindo um tempo legal, tá gostoso. Aí, se você quiser, vai estudar alguma técnica. Comece a praticar determinada técnica. Vou começar mindfulness, ou vou começar a fazer yoga, vou experimentar outra. E para você, como eu comecei a falar, né, que já tentou práticas de meditação passiva e não conseguiu, comece a dançar. Comece uma meditação dançante, coloque uma música gostosa que você goste e se solte. Se solte no ritmo da música. Não se preocupe em fazer passinho. Se solte. A Lua vira e mexe, ela fala, amor, eu já dancei. Eu já sei o que é a dança que ela fez, né? Se solte, sem se preocupar com o movimento. Porque dá vergonha. São traves, são preconceitos, são assim, fatores sabotadores. E assim, tem muito a ver com aquilo que a gente falou do desprezo ao lúdico. Né? Então a gente vai crescer, amadurece, quando você é muito criança. Sim. E aí o que acontece? A gente esquece até de momentos que eu tenho certeza que muitos de vocês tiveram quando criança, de repente ter um momento em que você queria ficar quieto lá, sonhando, pensando, visualizando coisas. Eu tinha um canto na casa da minha avó que era embaixo da mesinha. Todo mundo ia assistir TV, eu queria ficar lá. Por quê? Porque ali eu fechava o olho e eu ficava. Hoje eu sei, inclusive, que o que eu estava fazendo era até mais que meditar. Porque eu ficava fazendo a minha vida no futuro. Olha que louca! É verdade, eu ficava assim, que eu vou fazer isso. Aí eu me via. Aí às vezes, sabe o que eu fazia? Eu desenhava a casa, eu desenhava coisas depois que eu ficava lá, né? Sonhando, mas eu tava... A pergunta que eu não quero calar. Eu estava nessas visões? Claro, amor, tinha você. Tinha, claro que tinha, né? Lógico que tinha. Então, assim, nesses sonhos, nesse momento, então, isso também é um estado meditativo, de ficar visualizando, de ficar lá sentindo. Às vezes, depois que isso acontecia, eu ficava tão assim, bem, que era melhor dormir. Eu até para aguentar as broncas, né, da infância, era o que me salvava, era o que me abriu também muitas experiências fantásticas. Eu acredito que isso está muito relacionado à minha capacidade de, quando criança mesmo, de ter experiências extrasensoriais, experiências estranhas, psíquicas, né? Que as pessoas chamam de sobrenatural, de umas coisas estranhas que, claro, né, meu bem, no mundo me deixava mais estranho do que eu já era, né? Então, assim, isso causava um problema. Mas, internamente me ajudou muito. Então, eu tenho certeza que vocês tiveram, mais ou menos, vocês tinham momentos de vocês de fuga. E aí a gente cresce, a gente tem que... Não, porque tudo isso que é lúdico é abandonado. Então, dançar é ruim, teatro, nossa, teatro é bobeira, rituais, nossa, mas você faz rituais, a meditação, nossa, pra quê? Mantra, começa a dar risada quando faz mantra, né? Começa a se sentir bobo. Então, tudo isso por quê? Porque houve toda essa má educação na gente, de que a vida é de uma determinada forma, mas e se ela não for? Eu posso dizer que ela não é desse jeitinho só. Isso é uma parte da vida. E assim, gente, vai mais uma dica para vocês. Dentro de um processo de meditação dançante, lúdica, ativa, sozinha, quanto mais ridículo você se sentir, ou ridícula que você se sinta ao fazer esta prática, significa que você está no caminho certo. Porque significa que você está trabalhando justamente para se destravar de tudo que está impedindo a sua vida de fluir. Então, faça pelado na frente de um espelho gigante se você é o tipo de pessoa que tem vergonha do próprio corpo. Uhum. Faça e chacoalhe, faça careta, e faça como a deusa Uzumi japonesa, algo assim que requebre todos os seus padrões.
trabalhe esse sentimento de vergonha e vença esse sentimento de se sentir ridículo, porque com certeza você está no caminho certo. Agora, independente do sentimento de vergonha, de ridículo ou não, para quem não consegue começar a meditar passivamente, comece dançando, simplesmente se soltando na música. Fique ali, fique dançando. Você vai ver que com a prática você vai perceber que começa a sentir prazer. E é um prazer que muitas vezes não é um prazer necessariamente sexual, que nas genitálias. É um prazer que você sente nas articulações, é como na musculatura. É como se cada momento, cada movimento, cada coisa que você destrava libera um fluxo de energia, e isso é traduzido pelo cérebro como uma forma de prazer. Significa que você está indo bem. Depois de um certo período dançando, senta e aí entra numa meditação passiva, simplesmente se concentrando na respiração. Vocês vão ver que, mesmo para quem tem as maiores dificuldades na prática de meditação passiva, se começar com uma ativa antes, pode ser desta forma simples que eu acabei de explicar, vocês vão ter sucesso na passiva também. Dentro do cérebro, lá no centro do cérebro, existe uma região chamada hipocampo. Nesta região central do cérebro, chamada hipocampo, existem duas glândulas super especiais, que é a hipófise, também chamada de pituitária, e a pineal. A hipófise, ou pituitária, ela é uma glândula diretamente relacionada, para quem estuda chakras, com o chakra frontal, e a pineal é relacionada com o chakra coronário. Tanto a hipófise quanto a pineal, quando a gente medita, a gente ativa estas glândulas e harmoniza estas glândulas. Estas glândulas harmonizadas, elas são as responsáveis diretas por todas as demais glândulas do corpo ficarem harmonizadas. A pineal, por exemplo, além de ser a glândula responsável pelas principais conexões espirituais com as dimensões e seres superiores a nós, ela também é responsável fisiologicamente pelo chamado ciclo circadiano, que é todo o movimento de acordar e dormir, de atividade e passividade que todas as células do nosso corpo têm que possuir para que elas tenham vitalidade, para que elas tenham energia, para que elas tenham saúde. Então, quando a gente medita, por causa do efeito sobre as ondas cerebrais que a Lu explicou para vocês, existe uma ação direta sobre a hipófise e sobre a pituitária. Por isso que, a partir daí, esta ação positiva e benéfica, ela vai ser expandida para o corpo inteiro, também na forma dos neurotransmissores e dos hormônios, como eu citei antes. Tudo bem, gente? É uma palestra rápida, uma palestra sucinta, mas como o próprio nome dela diz, a gente procurou elaborar nessa palestra os pilares principais que devem ser trabalhados e considerados para que a prática de meditação ocorra. Gente, então, muito obrigado. Mais uma vez, aí, vocês são demais de acompanharem o nosso trabalho. Espero que tenha valido a pena. Qualquer coisa, podem entrar em contato conosco. Muito obrigado, gente. Tchau, gente. Obrigada.